pouco mais dura, né? Como meu esposo diz ali, apertando um pouquinho mais o parafuso, né? Aquela ferramentinha ali. Porém, é o que a igreja precisa ouvir. Nós precisamos. Porque nós, seres humanos, nós somos assim. De tempo em tempo, o Senhor precisa dar uma arrochadinha, né? Para que nós venhamos voltar para o centro ali. Para o centro da vontade dEle. Para o centro da oração, da busca. E nós somos felizes. Porque o Pai, Ele cuida do filho que Ele ama. Amém? Estou um pouco rouca. Essa semana tem sido bem difícil. Porque nós temos, graças a Deus, pregado a palavra do Senhor em bastante lugares, louvado. E a garganta hoje está, a misericórdia, irmãos, fiquem em comunhão, orando a Deus, Espírito, pela minha vida, para que eu possa entregar tudinho aquilo que o Senhor colocou no meu coração, porque Ele sabe que você precisa nessa noite. E se você abrir o teu coração, se você crer, porque eu não tenho poder de nada, mas a palavra do Senhor, ela tem poder de transformar a tua vida, de transformar a tua história. Esta noite pode ser a noite da restituição, da restauração da tua história, da tua casa, da tua família. Aquele teu parente que você acha que não tem mais jeito, aonde você não vai, sabe aquele lugar que você não alcança, o Senhor Ele vai, o Senhor Ele alcança, o Senhor Ele transforma o coração de pedra em coração de carne. Porque o Senhor me deu um tema tão lindo e é um tema tão necessário e eu amo este tema. Este tema que fala sobre a oração, o poder da oração. Não tem como um cristão permanecer de pé na presença do Senhor se não tiver uma vida de oração, uma vida de busca, de intercessão, de comunhão com o Espírito Santo. E é sobre este tema que o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer para esta igreja. Mas primeiro Ele falou aqui comigo, muito ao meu coração. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para falar para o coração dessa igreja fica na carta de Paulo aos Efésios. No livro de Efésios, é uma carta que Paulo escreve para este povo, que está no versículo 3, estarei lendo a partir do versículo 14. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14. Eu sei que algumas Bíblias têm uma tradução diferente, porém é a mesma intenção. Aleluia, glória a Deus. A igreja pode se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor, igreja. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Isso, Efésios 3. Efésios 3, a partir do capítulo 14. Que tem por título: Paulo pede crescimento espiritual. A minha Bíblia vai dizer assim na tradução dela. Amém, igreja? Todos conseguiram encontrar? Glória a Deus. Vamos ler para nós não perder tempo nesta noite. O Senhor, Ele tem pressa com a sua igreja. Diz a palavra do Senhor, Paulo dizendo: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. E outras versões vão dizer que por essa causa eu me coloco de joelhos. Versículo 15 diz: o Criador de todas as coisas, os céus e na terra, peço que da riqueza da sua glória Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda glória seja dada a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Quantos podem glorificar o Senhor? Pode se assentar, igreja, por esta palavra.
Eu sei que vocês já podem entender, porque a palavra aqui é bem clara. Essa é uma oração a qual este apóstolo Paulo, ele faz por este povo dessa cidade de Éfeso. Ela é uma cidade muito importante na região da Ásia Menor. Paulo escreve essa carta quando ele estava preso. Todos nós conhecemos as cartas de Paulo, a vida de Paulo, que foi um apóstolo, que ele é conhecido por apóstolo do amor. E esse homem, ele fez toda a diferença nesta geração, e ainda para os nossos dias atuais também, nos influencia. Ele era um missionário do Senhor, este homem. E este homem, ele tinha amor pelas almas. O coração dele incendiava de amor pelas almas, que é o que está no coração de Deus. Missões está no coração de Deus. As almas estão no coração de Deus. E o apóstolo Paulo, ele era o apóstolo do amor. E quando o apóstolo Paulo ele foi preso, que ele soube que este povo de Efésio estava passando por perseguição, ele se prostrou e estava se esfriando na fé. Por quê? Porque é de nós, de mim, de você, diante das lutas, diante das aflições, as dificuldades, não permanecer. E este homem, ele permanecia, porque ele estava preso, mas a preocupação dele com as almas, ao qual o Senhor tinha confiado nas mãos dele para cuidar, era tão grande, que ele anulou a sua própria vida, por amor às almas. Paulo era o representante do reino de Deus na terra. Às vezes nós esperamos só o reino de Deus no céu, mas o reino de Deus, ele está em nós. Ele habita em mim e em você. O céu, ele tem que estar dentro dos cristãos. Ele tem que estar dentro de nós. E o apóstolo Paulo, quando ele soube deste povo se esfriando por causa das perseguições, por causa das lutas, ele se colocou de joelho. Porque naquela época, eles não tinham o costume de se ajoelhar para orar. Mas ali, em humilhação diante do Senhor, ele se prostrou, se colocou de joelhos perante o Senhor. E por esta causa, Senhor, eu me coloco de joelhos, pela causa do teu povo que está lá fora. Eu estou aqui preso, sofrendo todas as perseguições, sofrendo todas as afrontas na minha pele, por amor da tua palavra, mas tem o teu povo lá também. Ele não se esquecia daquele povo. E às vezes nós estamos ali com as nossas lutas e esquecemos de ser intercessores. Esses dias eu estava numa batalha espiritual muito grande, porque a gente vai em muitos lugares. Então nós somos muito alvejados e o inimigo, ele investe pesado nas nossas vidas. Por conta de um ministério, por conta de um chamado, ele investe pesado. Mas ali, o Senhor nos testa também, para ver se nós vamos permanecer, prevalecer. E ali eu gosto de orar. Pastor Raimundo, eu gosto de orar. Às vezes a gente fala assim, a oração, ninguém gosta de orar, mas é uma necessidade. Sim, é uma necessidade, mas tem quem gosta. Eu gosto, e eu sinto uma necessidade muito grande de orar e de interceder. Não porque eu sou melhor, não sou melhor do que ninguém. Eu estou aqui hoje como garçom para servir a igreja de Cristo. E eu sempre tive essa necessidade de orar. E ali, esses dias, um peso, ia orar, meu Deus, mas não vai, não consigo, um cansaço, uma guerra para orar. Aí quando foi um dia, eu falei, Senhor, eu não posso ficar assim. O Senhor sabe que eu não posso. Eu tenho que interceder. Eu preciso estar bem para interceder, porque às vezes, irmãos, as nossas lutas emocionais e espirituais e do dia a dia, quer nos enfraquecer, quer nos vencer o cansaço do dia a dia, do trabalho, da batalha, da luta, porque nós cansamos. Eu estava me sentindo exausta. Falei, Senhor, eu estou exausta, me renova. E eu fui insistindo, e todos os dias, eu tenho costume, eu gosto muito de orar pelo menos 1 hora. E ali falei, Senhor, 20 minutos, meia hora, tá pouco. Eu preciso de mais, me ajuda, me reveste. Desce como fogo na minha vida e me levanta.
E naquele momento eu senti o renovo de Deus na minha vida, porque eu estava orando só para mim, porque eu senti que naquele momento eu precisava de revestimento. Então eu estava ali, eu falei, Senhor, eu estou num círculo, eu estou intercedendo só para mim, mas tem a minha mãe, tem minha família, tem meu irmão, tem a igreja, tem o ministério, tem o teu povo, tem os meus, e eu preciso de interceder para este povo também. Me ajuda, me renova, me reveste. E ali eu senti a graça de Deus, e eu comecei a interceder e orar, e o Senhor começou, porque quando nós oramos para o outro, o Senhor, Ele faz muito além para nós, porque a palavra já diz aqui, ó. Então Cristo habitará em seu coração à medida em que vocês confiarem nele. Sua raiz se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento e a altura, a profundidade deste amor, que a gente não entende, a gente não compreende. E eu fiz uma oração com muito fervor. Falei, Senhor, a minha mãe precisa estar de pé. O Senhor sabe a guerra que ela enfrenta. Eu comecei a interceder, eu comecei a pedir, Senhor, visita a minha mãe, renova as forças dela, anima, restaura, levanta, põe de pé, porque ela é intercessora daquela casa. Porque se nós, que o Senhor chamou por intercessores da nossa casa, da nossa igreja, isso não é só responsabilidade da mulher, é responsabilidade do homem também interceder. Porque às vezes nós falamos, só as irmãs, não, os irmãos também, de orar. E eu falei, Senhor, levanta ela e me dá um sinal. E ali fiz toda aquela oração e já levantei grata, agradecida, porque eu consegui orar aquele tempo que o Senhor me permitiu orar. E no outro dia, e é tão lindo o que Deus faz, que Ele faz, afirma e confirma o que Ele faz. E quando foi no outro dia, minha mãe chegou na minha casa com a Biblinha embaixo do braço, pastor, e ela não estava conseguindo nem ir na tarde com Deus. Eu até assustei, falei, mãe, a senhora foi na tarde com Deus hoje? Ela falou, fui porque hoje eu acordei de manhã e eu senti tanta presença de Deus, eu pus um louvor e Deus começou a me revestir, me renovar. E ali o Espírito Santo falou para mim, está vendo o poder que tem a oração? Ela tem esse poder de alcançar onde você não alcança, eu não alcanço, de entrar onde nós não podemos entrar. Mas por isso nós temos que estar de joelho, ter uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento, uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus. E nessa oração, Paulo ele pede que aquelas pessoas não desfaleçam nas suas tribulações. Paulo pede que as pessoas recebam poder para que sejam revestidos e fortes espiritualmente. Porque o inimigo, irmãos, ele não vai desistir de te derrubar. Ele não vai desistir. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, ele vai investir pesado, ele vai insistir. Mas nós, como bons soldados de Cristo Jesus, nós somos revestidos do poder dele, porque a palavra de Deus diz que ele nos deu espírito de medo, e nem espírito de covardia, mas ele nos deu espírito de temor, e espírito de poder. E às vezes nós sentimos, começa a pesar. Ai, peraí. E às vezes nós nem nos damos conta que as investidas de Satanás contra a nossa vida. E ali nós entregamos pontos. Nós começamos a orar por uma causa, 1 semana, 2 semanas, e a luta começa a apertar. Teve uma certa vez na minha vida, uma época atrás, bastante tempo, que eu orava e começava a vir aquelas guerras travadas. Eu falei, como assim? Parece que é tudo ao contrário. Eu estou orando para melhorar, para acontecer, e parece que está sendo tudo ao contrário daquilo que eu quero que seja, do jeito que eu acho que tem que ser. Só que quando nós estamos em oração, nós estamos numa guerra espiritual. O céu está em movimento, mas o inferno também. E através da oração, o Senhor ele até permite muitas coisas acontecer na nossa vida, porque nós vimos o primeiro louvor que a mocidade cantou. Faz o teu querer, Senhor. Mas será que nós estamos prontos para aceitar o querer de Deus? Será? Será que nós estamos prontos para ser lapidados? Porque é um processo. Os céus, ele não dá nada de mão beijada. Primeiro Deus, ele tem que te provar para te aprovar. Às vezes nós chegamos na presença do Senhor e achamos que vai ser 1000 maravilhas. Mas não é, irmãos. É cruz, é espinho, é provações,
é desafios da nossa vida, são dores que o Senhor permite que eu e você passe, mas é para nos amadurecer, é para nos preparar para um propósito maior, porque nós não enxergamos como o Senhor enxerga. Nós vimos daqui até ali, mas o Senhor ele enxerga o depois. E o Senhor me disse assim para mim: você diz que quer ver as coisas acontecer, mas você começa a orar e para. Sabe por quê que as coisas não acontecem? Por causa disso, porque você não persiste. Porque o Senhor ele não gosta de quem para no meio do caminho. Já tem um louvor que fala, um hino: quem a sua mão no arado já pôs, constante. É constância na oração, constância na busca, na santificação de vida, que já diz a palavra, sem a qual ninguém verá a Deus. O crente que não tem uma vida de busca, o crente que não tem uma vida de santificação, uma vida de oração na presença de Deus, não resiste o vento. O primeiro vento, não precisa ser muito, derruba o crente. Mas se você resistir, se você permanecer, está tudo ruim. Você olha para o teu cenário, para a tua casa, não tem jeito. Você olha para o teu filho, não tem condições, a tua casa, o teu casamento. Você olha para frente um grande mar, atrás os carros dos cavaleiros de Faraó. Para onde que eu irei, Senhor? Mas é na oração que Deus te dá estratégia. É na oração que esse mar, ele vai ter que abrir. Mas o Senhor, ele quer ver a minha e a tua perseverança. Porque às vezes nós pedimos algo grande para Deus. Se nós não estamos dando conta de aguentar um ventinho, como que Deus vai confiar de entregar algo grande na minha mão e na tua mão? Você e eu não vamos suportar. Porque as coisas de Deus não é brincadeira, é sério. Tem muitas pessoas que levam as coisas de Deus de qualquer jeito. E você olha, você fala: nossa, mas parece que aquele ali está tudo bom, parece que está tudo certo, não acontece nada, mas não tem uma vida. Aí você vê o outro, aquela prova. Mas por quê? Porque ele honra o nome do Senhor no serviço. Ele honra o nome do Senhor na escola, ele é perseguido, ele é afrontado, mas ele tem vida com Deus, ele tem crédito no céu. Ele tem crédito no céu. E aquele que leva a vida de qualquer maneira, vai ser de qualquer maneira. O Senhor vai dando corda, vamos ver até onde vai. Vamos ver até onde vai, brincando de ser crente, brincando de fazer as coisas de qualquer maneira. Dentro da igreja é crente, lá fora não é mundano. É incrível, pastor Raimundo, eu fico assim indignada. Eu trabalhei em 2 empresas grandes. E lá encontrei vários crentes que não conseguem dar paz do Senhor para a gente. Eu não sei mais, eu falo para o meu esposo hoje eu estou em outra empresa grande. Eu não sei se eu dou paz do Senhor, se eu não dou. Porque você dá paz do Senhor para o crente dentro da empresa ali, ele não te cumprimenta com a paz do Senhor, porque está perto. Por que será? Vergonha das atitudes. Porque não honra o nome do Senhor ali, ó, diante dos amigos. Está na roda dos escarnecedores. Não sai, não evita o pecado. Tudo que vem aceita de mão beijada. E aí eu fico assim, e agora? Dá paz do Senhor ou não dá para esse povo? Porque você dá paz do Senhor para uma jovem na escola, quando ela está com uma turma de amigos. Oi! Cadê a paz do Senhor do povo, meu Deus? Por que o povo mudou tanto? Cadê o temor? Cadê a santidade? Cadê a busca? Porque fato é, o crente que ora é conhecido. O crente que tem vida com Deus, você olha. Eu fui entrar numa empresa esse dia, um testemunho rápido. E chegou lá, mandei currículo e falei: Senhor, eu preciso de um emprego que não me atrapalhe fazer a tua obra. Que seja um horário bom, e eu preciso desse trabalho. Prepara essa porta. E ali eu orando, mandei uns currículos, o Senhor abriu uma porta para mim, cheguei nessa empresa a fazer entrevista. Quando eu cheguei lá, irmãos, a chefe do meu setor, ela é crente. Eu não conhecia ela. E ela olhou para mim e falou assim: que bom que você veio. Eu queria muito que você tivesse vindo. E eu, nossa, quem que é essa mulher? Falei: que bom, então tá bom. E fomos fazer entrevista, eu fui a última a passar na catraca, porque o meu cartão não passava. Passou de todo mundo, o meu ficou. Falei: Senhor, o Senhor falou que abriria uma porta, será que é isso mesmo? Bom, se for vai dar tudo certo. Todos entrou, e eu fiquei para trás, meu cartão não passava. Aí por fim, deu um jeito lá e passou. Falei: Senhor, se for, eu sei que o Senhor vai abrir essa porta para mim. E ali quando a gente chegou lá, irmãos, ela não deixou ninguém passar pelo RH antes que eu chegasse naquela sala. Todos teve que esperar
Enquanto eu não cheguei na sala do RH, ela não chamou. E quando ela me chamou dentro daquela sala, ela começou a falar tão bem de mim para o chefe. E eu não conhecia aquela mulher. E ela falou para mim, bateu a mão no meu ombro e falou assim: eu precisava de uma pessoa igual você do meu lado aqui. Eu sem entender nada. Ela falou: você não me conhece, mas eu te conheço. E ela falou para o chefe assim: eu quero ela na minha equipe trabalhando comigo. Eu sei quem que ela é. E esse lugar que eu vou colocar ela, tem que ser uma pessoa de confiança. Irmãos, eu não precisei falar nada. Porque a tua vida fala. A tua vida, ela é uma carta lida e escrita pelo mundo. Eu me alegrei, porque ela pôde ver Cristo em mim. Aí no passar dos dias ela falou: sou crente, sou da Assembleia de Deus, conheço você, sigo vocês, sei do ministério de vocês. E eu quis muito que você viesse, eu tive medo de você não vir. Então, irmãos, isso é você ter vida com Deus no lugar que você for. Porque a porta do céu não passou por reforma. A porta do céu, ela ainda é estreita. E nós não temos que estar preparados, porque a vida de oração, ela traz mudança de caráter, mudança de conduta. O que você faz, você passa a não fazer mais. Você sente nojo do pecado. Você quer estar longe das rodas de escarnecedores. Uma vida de oração, ela faz um reboliço tão grande na tua vida, que as pessoas olham e não conseguem te reconhecer mais. Mas você falando assim, mas você mudou tanto, porque Cristo habita em mim e habita em você, e o mundo tem que ver isso. Porque aqui dentro é muito fácil colocar uma roupa de crente e vir para a igreja. É lá fora, é na tua casa, perto do teu marido, da tua esposa. É lá. E Paulo, ele pedia para que Deus fortalecesse aquele povo. Mas na oração, no poder de Deus, que aquele povo continuasse firme, insistente na presença do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, se você tem enfrentado guerras, travada, ora mais, jejum um pouquinho mais. Às vezes o Senhor quer um pouquinho mais de você. Busca um pouco mais, renuncia um pouco mais. Sabe o que é viver para Cristo? É morrer para a tua vontade. É morrer para o nosso querer. Será que nós estamos dispostos a deixar o nosso eu? Porque esse apóstolo Paulo, ele fez isso. Ele anulou as vontades dele para fazer a vontade do reino, para viver para Deus aqui na terra. E até hoje tem um legado. Até hoje é falado. Até hoje tem pessoas que desejam ser como este homem. Homem de oração. Homem que tinha amor pelas almas. O pastor Raimundo falava. Às vezes, pastor Raimundo, as pessoas não entendem o Senhor. O Senhor não é compreendido muitas vezes. Porque o Senhor é zeloso. É um conservador zeloso. A gente vê muitos pastores zeloso, mas que abrem um pouquinho a mão. Mas Deus manda te dizer, pastor, que Ele tem se agradado desta obra que o Senhor tem feito para Ele aqui, porque Ele vê que o Senhor chora por esta igreja. Ele vê que o Senhor derrama lágrimas por essas almas, que o Senhor tem amor pela obra dEle verdadeiramente. Continua fazendo aquilo que Deus colocou no teu coração, porque Deus tem se agradado. Porque quando nós agradamos a Deus, nós agradamos a muitos, muito mesmo. As pessoas vão olhar, mas quer ser mais crente, mas quer ser melhor. Não é, é zelo e é amor pela obra de Deus. E Deus tem visto e Deus tem reconhecido esta obra. E não é fácil, não é fácil. Tem as bênçãos, tem as vitórias. Vai ter um momento que você vai testificar que as curas, as vitórias que Deus vai te dar. Mas nós vamos passar uns apertos. Porque o Senhor está preparando uma igreja para levar para o céu. Nós não vamos ficar aqui por muito tempo. Aquilo que Deus tiver para fazer na tua vida aqui, se contenta, se alegra, agradeça, seja grato. E aquilo que não for para você e para mim aqui, porque irmãos, não é do nosso jeito, não é do nosso tempo, é no tempo dele. Mas importa que nós esperamos no tempo dele. Peça graça, peça sabedoria para o Senhor. Peça para Ele
um coração humilde, quebrantado, perdoador, para que você possa permanecer firme, um coração que busque a Deus de verdade. O Senhor, Ele procura os verdadeiros adoradores. A palavra já diz, eu procuro. Ele procura. E que você e eu nesta noite possamos ser um desses adoradores que o Senhor procura. Porque tem jeito para a tua história, tem jeito para a tua família, tem jeito para a tua casa. Porque se você está na presença dEle, há abundância de alegria. Eu digo, eu passei pela dor do luto. Quando Deus levou meu filho, há 2 anos e 6 meses. Eu passei pela dor do luto, a pior dor que ninguém quer passar. E nem tem como explicar essa dor, mas tem consolo. Tem os dias bons, tem os dias que eu sinto feliz e alegre, porque é o Espírito Santo. Tem o dia que está pesado, que está difícil, tem. Naquele dia eu estou ali prostrada como sempre, no dia bom prostrada, no dia alegre prostrada, agradecendo, adorando. Em todo tempo adore, na alegria, na tristeza. Porque o Senhor, Ele se alegra. E o Senhor, Ele tem bênção para a tua casa. A promessa que Ele fez para a tua vida está de pé. A promessa, Deus não cai por terra. Porque a promessa dEle, Ele é fiel. Ele não é homem para mentir. E nem filho do homem para se arrepender. Mas você precisa ficar na posição. Você precisa ficar ali, ó, debaixo da presença dEle. Na direção. Diga, Senhor, eu estou na direção. Se eu não estou, coloca. Porque às vezes a gente dá uma saidinha, dá uma desencarailhada. Senhor, me coloca no centro de novo. E alinha, Senhor, a minha vontade no teu plano. Peça para o Senhor aquietar a tua alma. Para que você possa esperar. Porque você pede para Ele, Ele faz, igreja. O Senhor, Ele tem prazer em abençoar o seu povo. Então um conselho para esta igreja: permaneçam firmes em Cristo Jesus. Permaneçam na busca incessante. Orai sem cessar. Jesus Cristo orou sem cessar. E Ele era homem e era Deus. A igreja que não ora não tem vitória. A igreja que ela ora, ela prospera, ela cresce. Ela é abençoada, independente da situação. O meu tempo acaba, igreja. Eu quero já entregar o microfone para o pastor. Aquilo que eu não soube expressar em palavras, que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando com você aquilo que eu não consegui expressar. E por esta causa, qual que é a tua causa nesta noite? O Senhor, Ele pergunta: qual que é a tua causa nessa noite? Qual que é o gigante? Que tamanho? Qual que é o nome dele? Ponha diante do altar do Senhor. Ponha ele debaixo do teu joelho. Porque o Senhor colocará esse gigante por terra. E os teus olhos verão que Deus é Deus. Que Ele não falha. Aleluia. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus. Obrigada, pastor. Obrigada pela confiança.